Olá, seja muito bem-vindo ao programa Em Foco, o seu programa semanal de questionamentos. E hoje a grande questão que eu trago para você é a seguinte: já reparou que todos nós somos, desde que nascemos, cobrados para ser bem-sucedidos? Sim, a todo custo e a todo momento nós somos cobrados para ter sucesso. E a questão que eu trago para nós hoje é justamente essa. Afinal de contas, o que é sucesso? Na minha opinião, eu digo que sucesso não é simplesmente você poder quantificar as suas conquistas, você poder realizar tudo aquilo que te é pedido de maneira satisfatória ou excelente. Essa é uma visão talvez um tanto quanto mercadológica do sucesso. O sucesso de uma vida não pode ser medido de certa maneira. O sucesso de uma vida, ele deve ser sentido, vivenciado. Na minha pobre opinião, sucesso é um mergulho na verdade. Sim, a gente é chamado a mergulhar na verdade. A pessoa bem-sucedida é aquela que está mergulhada na verdade. E a palavra verdade é muito interessante. A palavra verdade vem de veritas no latim, que provém do grego aletheia. Aletheia, em grego, é a união de duas palavras. O prefixo a, que significa negação, e a palavra letos, que significa sonolência. Aletheia, em grego, significa um estado de compreensão da realidade de não sonolência. Traduzindo, verdade, em grego, é estar desperto. A pessoa bem-sucedida é a pessoa que realmente despertou para a realidade da vida. E qual é essa realidade? A realidade que a vida é construída e que nós somos chamados a buscar pontos de apoio nessa situação. Por isso, para você hoje, eu trago aqui uma metáfora, um exemplo, uma imagem, para a gente entender o que seria o sucesso nesse sentido. O sucesso como mergulho na verdade. Ou seja, o sucesso de uma vida é justamente o fato de eu me portar diante da vida desperto, não sonolento, mas com observações. Na minha opinião, uma vida de sucesso é como se fosse uma cadeira. A gente sabe que para a gente poder se assentar com segurança numa cadeira, ela tem que ter 4 pontos fixos. Por isso, para nós hoje, eu trago justamente essa ideia. A ideia de que a vida bem-sucedida tem que ter 4 pontos de equilíbrio. O primeiro ponto, ou o primeiro pé, seria o ponto chamado organização. Ora, uma pessoa bem-sucedida é aquela pessoa organizada. E organizado, por favor, não quer dizer o meticuloso, aquela pessoa que simplesmente tem que ser neurótica com organização. O organizado é aquele que consegue simplesmente pensar o seu dia, criar estratégias, arquitetar as suas escolhas, saber onde está pelo menos a chave do carro, a chave da casa. A pessoa bem organizada, o estudante bem organizado, é aquele que sabe onde estão seus livros, seus resumos, é aquele que no seu próprio computador sabe separar muito bem as pastas de conteúdos, de temas, para ganhar tempo para a sua vida. Um dos critérios ou um dos pontos de apoio para o sucesso seria justamente a organização. Segundo ponto de apoio, lembrando da nossa cadeira, é a disciplina. A pessoa disciplinada é aquela que tem constância na sua vida. É aquela que consegue, às vezes, deixar de lado sentimentos, situações momentâneas para abraçar aquilo que é essencial. Organização e disciplina já nos dão apoio? Sim, mas ainda não é o suficiente. Nós devemos ter um terceiro ponto de apoio, que seria a arte da atenção. A pessoa bem-sucedida é aquela que é atenciosa. E estar atencioso não significa se intrometer na vida dos outros. Estar atencioso é simplesmente perceber o outro na sua essência. Estar atencioso é o fato de que quem está diante de mim não é uma coisa, um número, uma quantidade, mas é uma pessoa. Estar atento a essa pessoa é perceber as suas nuances, o seu jeito de ser, o seu modo de se expressar, as mudanças no seu modo de se expressar. É perceber a própria vida e a própria realidade. Eu lembro de um amigo meu que certa vez, infelizmente, ele teve um câncer num dos rins. Teve que extrair o câncer. E eu perguntava para ele assim: Ivanildo, você nunca percebeu alguma coisa nos teus rins?
Ele dizia, André, de vez em quando eu sentia uma dor, algo repuxado, eu tinha febre quase todas as noites, mas eu não pensava que não era nada. Ora, meu amigo infelizmente não conseguiu prestar atenção no que o próprio corpo, no recado que o corpo lhe transmitia. A pessoa bem-sucedida é aquela que percebe que a própria história, os acontecimentos, às vezes, podem transmitir mensagem para a gente. Organização, disciplina e atenção. Temos 3 pontos de apoio, mas não é o suficiente para a gente ser bem-sucedido, para ter apoio na nossa vida. É necessário um último ponto. E esse último ponto eu chamo de incógnita. É o elemento X, é o ponto de interrogação. Por quê? Porque esse último ponto é o teu jeito de ser, é o meu jeito de ser, é o nosso jeito de ser, que cada um pode contribuir para a sua existência. Eu tenho um jeito de entender o mundo, de acordo com a minha história, com as minhas experiências e relações. Você também tem um jeito de entender o mundo. É essa especificidade que me faz ser bem-sucedido. Se nós talvez pensarmos um pouco isso, na organização da nossa vida, na disciplina, prestarmos atenção na vida, na história, nos acontecimentos e contribuirmos com aquilo que é específico nosso, tenho plenas convicções. Seremos pessoas bem-sucedidas. Lembrando que sucesso é estar mergulhado na verdade. E verdade é o fato da gente estar desperto, atento a toda a realidade. Este é o programa Em Foco, conversando hoje sobre sucesso. Apenas relembrando o bloco anterior que nós falamos que sucesso não pode ser visto como uma quantificação das minhas experiências, como conquistas. Mas sucesso, na nossa opinião, é esse mergulho na verdade, ou seja, é um estado de perceber a vida realmente como ela é. E mais, nessa vida de busca por sucesso, eu tenho que ter alguns apoios para que eu realmente possa ser bem-sucedido. Aí lembremos da imagem da cadeira, a cadeira do sucesso. A cadeira do sucesso é aquela pessoa que pode assentar-se na sua vida com organização, com disciplina, com atenção e com o elemento X, a incógnita, aquilo que só ela pode oferecer da sua existência, porque é um ser único e um ser irrepetível. E agora eu gostaria de trazer para a nossa reflexão, para a gente poder focar na questão do sucesso, alguns conselhos. Conselhos pequenos de alguém que também está buscando entender a verdade da vida, o sucesso da vida. São 8 pequenos conselhos que quero trazer para a nossa reflexão agora, para a gente poder encontrar o sucesso. Primeiro conselho, a gente nunca pode ver o sucesso como uma linha de um gráfico, mas como um círculo. Já parou para pensar que às vezes quando nós queremos quantificar algumas relações, quantificar algumas empresas, a gente sempre monta um gráfico com linhas que sobem e descem de pontos altos e pontos baixos, e às vezes a gente olha para aquilo e fica deprimido porque não conseguiu atingir aquilo que era para ser atingido. Ora, o sucesso, na minha opinião, não pode ser analisado através de uma linha, de um gráfico. O sucesso tem que ser visto como um círculo. Por que como um círculo? Porque o círculo é o sinal da infinitude e da eternidade. Não tem começo, não tem fim. O sucesso é isso. E cada local de um círculo, cada espaço de um círculo que eu estou observando, estou em comunhão com um todo. Uma vida bem-sucedida é aquela vida que é capaz de sempre estar em comunhão com as situações, de analisar um acontecimento do passado à luz de um acontecimento do presente, projetando o futuro. Por isso, o sucesso tem que ser visto como um círculo, isto é, há uma relação de complementariedade em todos os atos que eu executo e que eu faço. Segundo conselho, para que a gente possa pensar o sucesso. Uma pessoa bem-sucedida é aquela que prima por uma boa comunicação. E isso é fundamental para as nossas relações. Desde as nossas relações mais básicas familiares, até as relações mais complexas em grandes grupos, em empregos, em empresas. A pessoa que se comunica bem é a pessoa capaz, de certa maneira, de tirar a nuvem ou a névoa de todo mal-entendido. E o que seria comunicar-se bem? Comunicar-se bem é sempre jogar com a verdade. Comunicar-se bem é colocar em panos limpos, em pratos limpos, é jogar a verdade na mesa. Comunicar-se bem é o saber analisar a vida a partir de uma ótica mais transparente. E nesse momento lembrei de uma história que talvez você conheça, que nos fala sobre isso.
na questão da comunicação, de eu perceber o outro. Diz uma história no seguinte sentido: um senhor todos os dias acordava pela manhã, tomava o seu café, lia o seu jornal e olhava para a vizinha que estendia roupas no quintal ao lado. E sempre comentava com a sua esposa: puxa, olhe bem, que roupa suja daquela mulher, ela acabou de lavar e a roupa ainda está suja. Isso foi o primeiro dia, o segundo dia, o terceiro dia, por meses assim. Até que num café da manhã, depois que ele tomou o seu café, abriu o seu jornal, ele olhou e gritou para a sua esposa: bem, vem aqui, venha ver, hoje aquela mulher lavou a roupa certinho. E a mulher disse bem assim: meu querido, não foi ela quem lavou a roupa certa, fui eu quem limpei a janela. Ora, durante muito tempo, aquele senhor olhava a vida dos outros a partir da sua compreensão obtusa, suja, nebulosa. Comunicação clara, comunicação perfeita é aquela que eu consigo analisar justamente a vida do outro a partir de uma visão clara que eu tenho da própria existência. Terceiro conselho para a gente poder buscar o sucesso em nossa vida: estar atento às mudanças, às novidades. O novo sempre nos desinstala. O novo sempre provoca medo em nós. Por quê? Porque nos tira da nossa zona de conforto. É muito tranquilo a gente saber onde a gente pisa, onde a gente pode dizer alguma coisa, mas quando há novidades, quando há mudanças, a gente fica incomodado. A pessoa bem-sucedida é aquela que prima pela zona de conforto sua, mas se há uma mudança, se há novidade, ela está disposta também a acolher essa novidade. Pessoa bem-sucedida é aquela capaz de olhar o novo como algo que possa complementá-la e não como um inimigo, como um obstáculo à sua frente. Hoje conversamos sobre a questão do sucesso. Falamos que o sucesso é o mergulho na verdade, e verdade é ver a vida e a realidade tal qual ela é. Que a pessoa bem-sucedida tem que ter 4 pontos de apoio para o seu sucesso: organização, disciplina, atenção e aquilo que ela pode contribuir. E começamos com alguns conselhos para o sucesso. Vamos agora terminar esses conselhos. Quarto conselho para a pessoa bem-sucedida. A pessoa bem-sucedida é aquela que sempre tem iniciativa. Ela não espera os acontecimentos ou os outros pedirem alguma coisa. Ela se põe à disposição. Ela sai de si mesma. Porque está atenta, ela consegue perceber a realidade e tomar as iniciativas. Quinto conselho. A pessoa bem-sucedida é aquela capaz de transformar os seus problemas em solução. Pode parecer absurdo, mas o sucesso tem dessas coisas não tão lógicas assim. Vou te contar uma historinha que talvez possa ilustrar isso. Diz que num sítio muito pobre, o proprietário do sítio tinha um cavalo que o ajudava nas suas tarefas camponesas. E um dia esse cavalo caiu num poço. Ele correu lá tentar salvar o cavalo, mas não conseguia. Não tinha maquinário suficiente para aquilo. O cavalo não tinha se machucado, mas estava dentro do poço. O coitado não teve solução, não tinha coragem de sacrificar o animal e não tinha como tirá-lo dali. Pediu então que o seu filho mais velho fosse até o local e jogasse terra no buraco e enterrasse o cavalo vivo. Ora, à medida que o filho do camponês jogava a terra em cima do cavalo, o cavalo, não aceitando a sua situação, se debatia. E a cada debater-se, a terra caía sobre as patas do cavalo. E o cavalo ia pisando sobre aquela terra. O filho mais velho jogava a terra e ele se sacudia e a terra caía. Com isso, ao pisar a terra, o cavalo foi criando uma crosta maior de terra e conseguiu chegar a um patamar de saída daquele buraco. E naquele dia, o camponês entendeu que aquele problema para o cavalo transformou-se numa solução. A pessoa bem-sucedida é aquela justamente capaz de, nos problemas, não ver obstáculos, mas ver um trampolim, um desafio para que possa crescer cada vez mais. Próximo conselho. Cuidado com as fofocas. As fofocas em qualquer ambiente, familiar, empresarial, podem destruir o sucesso de qualquer pessoa. Diante da fofoca, diante de comentários, eu aconselho que nós usemos o filtro socrático. O que seria o filtro socrático? Diz a história que o grande filósofo Sócrates, que viveu no século IV a.C., certa vez um discípulo aproximou-se dele e disse bem assim: meu caro Sócrates, você não sabe o que o teu amigo disse de você. E Sócrates perguntou-lhe: peraí,
antes de você me contar isso, eu vou usar com você o que eu chamo de filtro. Primeira coisa, o que você vai me dizer? Você sabe se é verdade? E o discípulo disse, não, eu não sei se é verdade. Apenas me informaram sobre isso. Perfeito? Você não passou no primeiro filtro. Segundo filtro, o que você vai me dizer será algo bom para esse meu amigo? E o discípulo diz, não, eu não sei se é algo bom, pelo contrário, é algo muito ruim que vão dizer de seu amigo. E Sócrates lhe diz, você não passou no segundo filtro. Terceiro filtro, o que você vai dizer desse meu amigo é algo útil para ele, para mim e para você? E o discípulo diz, pelo contrário, Sócrates. E Sócrates responde, por isso, a cada comentário que fizerem, use os 3 filtros. O filtro da verdade, o filtro da bondade e o filtro da utilidade. Um comentário só será bem-vindo se ele for verdadeiro, se ele for bom e se ele for útil. Esse também é um segredo das pessoas de sucesso. 7º conselho para o sucesso. O sucesso é para os atrevidos. Sim, as pessoas de sucesso correm atrás. O atrevimento delas é sempre com prudência. Por isso, sejamos também atrevidos no ato de buscar o sucesso. Último conselho para quem busca o sucesso, e lembrando-lhes que sucesso é o mergulho na verdade. Mude sempre, mas tenha paciência contigo mesmo. As pessoas querem mudar, mas às vezes não têm paciência. Por isso, a paciência consigo mesmo, com os seus limites, com as suas situações, é justamente o que a gente pode fazer para buscar uma vida de sucesso. Ora, espero que esses conselhos, essas ideias, tenham te auxiliado a buscar uma vida de sucesso. Porque uma vida de sucesso é uma vida que a gente consegue ver a vida tal qual ela é. E ver a vida tal qual ela é significa focar na existência. Obrigado pela tua audiência, até o próximo programa, um forte abraço, tchau, tchau.